Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui eu, Elida e a Lívia, com mais um vídeo do canal Saberes Psíquicos. E hoje o tema é uma competência que está muito em moda. E a gente pensou, vamos falar sobre isso, né? Antifragilidade. Ela é, na verdade, uma substituta da resiliência. Você já ouviu falar desse termo? Ficou curioso? Então acompanhe esse vídeo até o final que a gente vai dar muitos detalhes sobre essa competência, né, Lívia? Sim. Bom, se você é um não profissional da área de RH, já participou de processos, às vezes está lendo materiais sobre como se preparar para a entrada no mercado de trabalho, provavelmente você já ouviu falar de antifragilidade. A antifragilidade, pessoal, ela vem nos ensinar como ser antifrágil, como saber ir além dos obstáculos que a gente vivencia no dia a dia e muito da nossa postura, de como que a gente lida com esses desafios, esses obstáculos, no sentido de passar por ele e sermos uma pessoa diferente, totalmente diferente, aprendendo com esses desafios. Eu acho que é legal também, Lívia, já que eu comecei falando de resiliência, porque resiliência estava muito na moda até pouco tempo atrás, né? E aí, qual que é a diferença, então, né? Quando a gente investiga ali a origem da palavra resiliência, a gente vê que esse termo vem muito lá da física. A ideia de que um corpo, né, ele sofre um impacto e ele tem a capacidade de sofrer esse impacto com as distorções, enfim, os impactos e as consequências desse choque, mas depois ele tem a capacidade de retornar ao que ele era antes. Eu lembro muito da água, né? A A água, água, a gente pensando fisicamente, a água passa do estado sólido para o líquido, gasoso mas e volta sempre à água, composição, né? H2O, Sempre né? água. Então a ideia de resiliência, ela reside muito nisso, né? Na capacidade de você sofrer uma mudança, um desafio, passar por isso e voltar a ser o que era Mudar antes. o estado, né? Inclusive, Lívia e eu estávamos discutindo a questão até fazendo uma crítica à resiliência, né, Lívia? Como será que era possível a gente, porque uma coisa é falar lá no ambiente da física, né? Mas quando nós vamos para o ambiente do ser humano, né, analisar o ser humano, ser dinâmico, social, transformador o tempo todo, né? Será que é possível a gente passar por uma experiência e não se transformar, né? Não se tornar uma pessoa diferente a partir dela, né? E é exatamente quando a gente fez essa reflexão, eu falei assim, puxa vida, então a gente está justamente defendendo o termo antifragilidade, né? Porque quando a gente vai para o lado da psicologia, a gente percebe isso mesmo. Nós, seres humanos, a gente tem uma capacidade de transformação, de análise, para pior ou para melhor, né, que realmente nos faz pessoas diferentes, né, aquela coisa que a água que passa pelo rio, né, nunca é a mesma água, né, então o conceito de antifragilidade passa muito por essa ideia de que você vive um desafio, mas você se torna uma pessoa diferente, aprende com os erros, aprende com essa experiência e se torna uma pessoa diferente, a partir disso tudo que você vivenciou, né? E aí, claro que isso é muito bem visto hoje em dia, né? A gente discutiu muito a questão das mudanças que a gente teve no pós-pandemia, né? O mundo agora que não é mais VUCA, mas é mundo Bunny, né? Se você tiver mais interesse, curiosidade em saber as características do mundo Bunny, né? O mundo que a gente vive total de imprevisibilidade, de adaptação, de ansiedade, das coisas imediatistas, né? Nos levam a ter atitudes e comportamentos cada vez mais de adaptação mesmo, né? De antifragilidade mesmo, né? O mundo tem exigido da gente, perante os desafios que a gente vivencia no dia a dia, essa postura diferenciada em relação àquilo que a gente vive, né? Não uma postura de vítima, não uma postura de conformismo, de deixa ser como estar, mas uma postura de transformação, de adaptação, de aprendizagem sobre aquilo que a gente vive, né? E se a gente for pensar, né, na questão da fragilidade, o que é frágil? Frágil é algo que pode ser quebrado, pode ser modificado, é algo sensível, né? Mas algo que pode ser reconstruído, né? Eu penso muito assim na louça que às vezes a sua avó, sua bisavó te presenteou e que está lá no armário e às vezes quebra por algum motivo. Quando fala em fragilidade, eu penso muito em vidro, né? Mas você faz questão de colar ali, fazer algo para poder guardar aquela lembrança.
né? Reconstruiu não é a mesma louça, tem uma cola, tem algum produto, ou cicatrizes, restauração. Né? Vamos valorizar as nossas cicatrizes, né? Às vezes tem até uma cultura, né, no Japão, eu esqueci o nome agora, que eles vão reconstruindo, né, cacos, vidros, né? E tem muito a ver com isso, com essa reconstrução, restauração, né? A restauração de móveis tem a ver com assim, a gente pensa numa metáfora, porque pensa em antifragilidade, eu penso nessa metáfora. E algo assim, que pode ser modificado e que pode ser, porque uma xícara que foi colada, que foi restaurada, ela pode ser utilizada. Não só como enfeite, às vezes até uso comum. Então, penso nesse termo, nessa antifragilidade. Os mosaicos, né? Quando eu me lembro muito da ideia dos mosaicos, né? Você pegar cacos ou coisas que poderiam ter sido jogadas fora, mas fazer uma peça com um olhar totalmente diferente e que às vezes vai ter uma utilidade totalmente diferente, né? A questão da decoração. E pensando nessa metáfora do mosaico, né, Elida, quantas pessoas utilizam o mosaico como forma terapêutica? Então, assim, às vezes, muitas pessoas que estão nos assistindo, às vezes têm algum sofrimento psíquico, algum transtorno mental, ou já passou por alguma dificuldade na época da pandemia, perdeu alguém, ou adquiriu alguma doença, ou está adoecido, o que pode ser feito? Pensando nessa competência da antifragilidade, né? Qual caco meu que está quebrado, qual cicatriz minha que eu quero reconstruir e que eu posso nesse mundo aí, qual que é o nome mesmo? Bunny. Nesse mundo bunny, né? O que eu posso fazer nessa versatilidade, nessa mudança? Tá tudo tão inconstante, né? Tudo tão líquido. Né? O que eu posso fazer para reconstruir? Como eu posso trabalhar essa competência, né? Isso é verdade, porque às vezes eu comecei o vídeo me atendo muito às questões do mercado de trabalho, a competência que as organizações têm valorizado, mas isso você pode levar para qualquer âmbito da sua vida, né? E desenvolver uma competência, uma habilidade em você, seja na sua família, seja no relacionamento com a sua família, com seus amigos, com o seu, enfim, parentes de um modo geral, cônjuge, enfim. Porque, na verdade, a gente está nesse mundo de relacionamento e vivendo desafios o tempo todo, né? Então, a ideia é de realmente ir além, né? Não se ater ao problema numa posição de vítima ou não passar por ele como numa posição de comodismo em que nada mudou, mas realmente uma mudança, uma postura de mudança e transformação em que você aprende e se torna uma pessoa diferente. Nossa, isso me fez lembrar a análise transacional. Essa questão que você colocou agora da antifragilidade enquanto competência organizacional, porque Eric Berne, ele traz a questão dos 3 papéis, né? A vítima, o salvador e o perseguidor. Então, muitos de nós, às vezes, dentro da própria organização, nos vimos, né? Nos percebemos como vítimas, né? Perseguidos pelo gestor, pelo trabalho, pela organização, e a gente busca a salvação, atribui essa salvação, esse papel a alguém ou algum objeto, né? Às vezes a um par, e não resolve a situação. Né? E o que essa competência traz é que a gente tem que quebrar esse triângulo, né? Eu não sou vítima, eu estou sofrendo, eu estou passando dificuldades, eu estou no mercado de trabalho, eu preciso aprender. Né? O que eu preciso aprender? Onde eu estou? Com a cultura organizacional na qual eu estou inserido? Tem muita cobrança, tem isso, tem aquilo, o que o mercado quer? O que eu posso fazer? Né? É bem isso, muita né? questão da autorresponsabilidade também, né? Ao invés de você julgar a responsabilidade no outro, pensar, puxa vida, o que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar a vivenciar essa situação, passar por ela e aproveitar o melhor disso. Né? Porque como você citou aí, Heráclito, né? Ninguém se banha na mesma água do mesmo rio, né? A gente entra na empresa, a gente convive com várias pessoas, tem muitas demandas, muitos desafios, muitas oportunidades, tem crescimento, mas diante de tudo isso, como eu vou fazer para que eu possa superar, aprender e crescer? Porque ficar ali só queixando, que aí acho que entra a questão da resiliência, né? Acho que agora eu entendi melhor essa questão da física. Porque resiliência é passar pelas dificuldades e voltar a ser o que a ocupar a mesma função, a ter as mesmas atribuições. Não, o mercado de trabalho cada vez muda, a gente precisa de novas competências e habilidades sempre. E aí, você tem adotado uma postura antifrágil? Né? Acho que a tendência é essa, vale a reflexão de você
buscar entender esse conceito e desenvolver essa habilidade, essa competência em si mesmo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Fica aqui o convite para você conhecer melhor o nosso canal, assistir os demais vídeos e, claro, se inscrever, ativar o sininho para que você sempre seja avisado quando tiver conteúdo novo, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.